Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Dispositivo programável. Praticamente todos os dispositivos programáveis em operação nos dias atuais são constituídos de uma unidade de processamento central, que é um circuito eletrônico capaz de executar instruções, memórias que são capazes de armazenar dados e instruções, e um sistema de I/O para permitir a comunicação com o mundo exterior. A unidade de processamento possui algumas características bem interessantes. Ela fornece um conjunto limitado de instruções. As instruções são operações que o processador é capaz de realizar. Alguns exemplos são soma, multiplica, fazer uma operação lógica como e, ou e outras. A unidade de processamento fornece uma quantidade limitada de registradores, ou seja, em um determinado momento, ela só pode armazenar uma quantidade limitada de dados. Os registradores são responsáveis por armazenar dados que serão submetidos às instruções e muitas vezes armazenarão seus respectivos resultados. Dependendo da arquitetura do processador, serão em todas as vezes. A funcionalidade e a quantidade desses elementos varia conforme a unidade de processamento, e eles são considerados um tipo de memória. A unidade de processamento possui algumas características bem interessantes. Ela fornece um conjunto limitado de instruções. As instruções são operações que o processador é capaz de realizar. Alguns exemplos são soma, multiplica, fazer uma operação lógica como e, ou e outras. A unidade de processamento fornece uma quantidade limitada de registradores, ou seja, em um determinado momento, ela só pode armazenar uma quantidade limitada de dados. Os registradores são responsáveis por armazenar dados que serão submetidos às instruções e muitas vezes armazenarão seus respectivos resultados. Dependendo da arquitetura do processador, serão em todas as vezes. A funcionalidade e a quantidade desses elementos varia conforme a unidade de processamento, e eles são considerados um tipo de memória. A unidade de processamento é capaz de controlar o fluxo de execução do programa. Ela é capaz de fazer acessos de leitura e escrita na memória. Ela é capaz de controlar dispositivos de I/O, ou seja, dispositivos de entrada e saída. E ela possui a capacidade de executar um programa formado por instruções de seu conjunto de instrução. Existem diversos tipos de memórias e objetivos de aplicações. Quando falamos de memória primária ou memórias primárias, podemos dizer que armazenam dados, instruções, dados e instruções. Isso dependerá da arquitetura da unidade central de processamento. Elas respeitam uma hierarquia que é determinada por velocidade de acesso aos dados e custos para suas produções. Possuem capacidade limitada de armazenamento. Algumas memórias podem armazenar dados que poderão ser recuperados após o desligamento. Já outras só conseguem reter dados enquanto o dispositivo estiver energizado. Dispositivos de entrada e saída são circuitos e elementos físicos que permitem a comunicação com o mundo exterior. É necessário compreender como funciona a comunicação da unidade de processamento central com o dispositivo para que seja possível programá-los. Existem uma enorme diversidade de dispositivos: portas USB, teclado, conversores digital-analógico e analógico-digital, dispositivos seriais RS-232, módulos de rádio, Bluetooth, wireless, Ethernet, infravermelho, discos, leitores de DVD, fitas magnéticas, acelerômetros, bússolas, GPS e módulos PWM e muitos outros. A evolução dos dispositivos programáveis é consequência de esforços e contribuições de diversas áreas, entre elas a engenharia elétrica. O capítulo 1 do livro Organização Estruturada de Computadores dos autores Tannenbaum e Austin apresenta uma excelente revisão da história da evolução da computação. Entre os marcos da evolução histórica está o desenvolvimento da arquitetura de von Neumann. Esse é um diagrama que ilustra a ideia base da arquitetura de von Neumann. Neste diagrama, podemos verificar a presença dos elementos memória, unidade de controle, unidade lógico-aritmética e acumulador. Os blocos input e output ilustram que o fornecimento de dados para processamento e seus respectivos resultados
ocorrerão através do acumulador. Entre as consequências da arquitetura de von Neumann, temos que a memória armazena dados e instruções. Existem unidades de processamento baseadas em modificações deste modelo de arquitetura. Elas separam memória para dados e memória para instruções. Outra consequência é que a unidade de controle será responsável por buscar instruções e controlar o contador de programa, que é o elemento que armazena a posição atual em que o programa se encontra. Os dados serão armazenados nos registradores e a unidade lógico-aritmética irá trabalhar com dados presentes nos registradores. Algumas variações de unidades de processamento podem operar com dados em memória também. Um exemplo é o processador 8086. Uma das principais consequências dessa arquitetura é permitir a troca de programas sem a necessidade de modificação do dispositivo. O programa só precisa ser carregado na memória para ser executado. Tratar instruções como dados e armazená-los na memória permitiu a construção de assemblers, compiladores, link editores, carregadores e outras ferramentas. A implementação de um processador baseado nessa arquitetura pode causar limitação da transferência de dados entre unidade central de processamento e memória. Esse é o efeito conhecido como gargalo de von Neumann. Uma vez escolhido o computador pessoal como dispositivo programável, é necessário conhecer algumas características de sistemas operacionais. Um sistema operacional gerencia o dispositivo computacional. Ele fornece uma interface mais amigável para a programação. Ele fornece abstrações que facilitam a vida. Ele gerencia processos, que são programas em execução. Ele gerencia memórias, arquivos e dispositivos de entrada e saída. Uma das principais funcionalidades para nós é o fato do sistema operacional carregar o programa na memória. O capítulo 1 do livro de Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos, apresenta uma excelente introdução sobre sistemas operacionais. Existe uma grande variedade de sistemas operacionais. Vou dar alguns exemplos classificados por aplicabilidade. Para uso geral, é possível citar Linux, FreeBSD, macOS e outros. Já para segurança, é possível citar o OpenBSD. Para servidores, desktops e sistemas embarcados, Linux, FreeBSD. Portabilidade, ou seja, um sistema operacional que roda numa grande variedade de dispositivos programáveis, é possível citar o NetBSD. Para tempo real, existe o QNX, FreeRTOS e outros. E para dispositivos móveis, temos Android, iOS e outros. Quando falamos de dispositivo programável e sistema operacional, é importantíssimo citar o termo POSIX, que é uma família de padrões definidos pela I3E Computer Society para garantir a compatibilidade entre sistemas operacionais, ou seja, é a garantia que um programa construído para o sistema A possa ser construído para o sistema B, desde que todos respeitem o padrão POSIX. Ele define uma API, ou seja, uma interface de programação, e também define padrões de comandos para as interfaces de texto. Essas são as fontes utilizadas para a construção desse material. Existem traduções para a língua portuguesa. A leitura dos capítulos introdutórios fornecerá conhecimentos importantes e extremamente úteis que facilitarão sua vida na hora da programação. É isso, até o próximo vídeo.